Aqui estamos, um momento raro, uma emoção infinda. Estamos envolvidos com muita expertise nesse projeto de abrirmos um caminho para que a Casa Espírita, nesse período, possa estar presente e fazendo com que os presentes, trabalhadores da Casa Espírita, não percam o vínculo com a casa. Isso é fantástico, isso é extraordinário. E hoje nós abrimos um painel com Humberto de Campos de Indiaporã. E a sala virtual Joana de Ângeles, no alinhamento com a USE Intermunicipal Espírita de Fernandópolis, tem a gratíssima satisfação de termos esse dinamismo deste grupo fabuloso de Indiaporã, que tem um trabalho muito grande, inclusive na região, para continuar com as portas escancaradas, né, através desses mecanismos da atualidade. Então, nós gostaríamos de que todos os internautas tivessem as primeiras palavras desta abertura de casa através da sala virtual Benedita Fernandes, aliás, Joana de Ângeles. Pois não, Eudes, pode falar o que você quiser a respeito dessas ideias. O que você acha para iniciarmos depois com a prece e a sua palestra? Eu acredito que a oportunidade é única, porque, como eu venho dizendo já há bastante tempo, nós estamos saindo da zona de conforto, porque nós estávamos muito bem locados, com uma estrutura física, o nosso prédio, e de repente nós estamos se vendo pausados do trabalho local. E aí vem a preocupação, e agora? O que vamos fazer? Aí nós temos o presente divino, através dessa sala virtual Joana de Ângeles, com a USE Intermunicipal de Fernandópolis e também a Rede Amigo, né? Rede Amigo, sem ela, nada verdade, teria. é a alavanca de maior propulsão. E nós estamos montados nesse foguete. E vamos juntos, levando Jesus a todos os corações, onde tiver criaturas preparadas para nos ouvir, nós estaremos lá. Então, nós iniciamos as nossas atividades de hoje, agradecendo profundamente ao abrigo, né, ao guarda-chuva que é aberto da Rede Amigo Espírita, através do seu diretor, José Aparecido. Nós queremos saudar também todos os internautas num processo como se estivéssemos sentados ali no Humberto de Campos, num ambiente altamente positivo, renovador, abrindo, portanto, com uma prece. Senhor, amigo Jesus, eu sinto a presença de vários companheiros da região que estão eufóricos com a possibilidade de estarmos juntos. Um dos que eu sinto presente, emocionado, é José Chamate, o grande idealizador do movimento espírita, que trabalhou muito com o Maurílio. Maurílio é esta ferramenta que não é virtual, mas é divina, que está sempre conosco. Então, nós temos um momento emocionante nessa prece, de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos registrando estas novas estruturações espirituais no mundo da regeneração. É um mundo completamente diferente do nosso, Senhor. Estamos agora com muitas dificuldades para nos adaptar à realidade que é o mundo de regeneração.
que precisamos retirar as nossas estruturas infelizes, as nossas âncoras perturbadoras, para que o barco singre rumo ao mundo de melhores dias. E nós vamos lutar para que nos habilitemos para esse mundo de regeneração, dando-nos forças para envolver as dificuldades que estão programadas e abraçar os nossos irmãos que estão vinculados no bem, para que tenhamos, neste momento, a satisfação de sentir Jesus nos abraçando, Humberto de Campos nos alcandorando, trazendo-nos o seu abraço espiritual para esse momento tão importante de manter as casas abertas, porque são espíritas cristãs, onde Jesus tem morada. Se conosco, mestre e amigo, e ilumine o nosso Eudes Veras, para que ele possa ter a inspiração na palestra da noite. Que assim seja. Então, uma boa noite para você que está aí conosco, aqui pelos canais da Rede Amigo Espírita, nessa sala virtual Joana de Ângeles, aqui representada pela USE Intermunicipal de Fernandópolis. É uma alegria imensa poder falar com todos vocês nesse momento em que nós estamos literalmente em quarentena. Mas não somente uma quarentena com preocupações, mas uma quarentena em louvor, em amor, em paz. Porque nunca se orou tanto quanto estamos orando agora. Há pouco tempo eu estava observando as redes sociais e nós estamos vendo um monte de irmãos de outras religiões também fazendo programas como os nossos programas espíritas, também levando a sua paz, o seu amor pelas redes sociais. E quando nós pensamos numa palestra para este momento, nós queríamos algo que fosse mais dinâmico, para que a gente não ficasse preso em slides, em teorias, mas colocar em prática o amor que vem do próprio Cristo. E o nosso tema é pensamentos versus felicidade. Porque, na verdade, nós temos que fazer uma reflexão mais profunda ainda. O que é pensamento? Pensamento é a faculdade que nós, seres encarnados, possuímos para dinamizar as nossas ações. É através do pensamento que nós encontramos maneiras para que as coisas aconteçam. Então nós mentalizamos, criamos e depois, através da fala ou através da ação, nós damos o corpo material ao nosso pensamento. Isso, engano, porque o pensamento já é energia. O pensamento, quando criado, plasma fluidos em torno de nós. E esses fluidos se tornam efeitos reais em nossa existência. Então nós precisamos pensar antes de pensar. Nós precisamos criar situações que vai nos fazer refletir os próprios pensamentos. E aí vem o porquê que o adversário aqui, né, o nosso versus, é a felicidade. Porque se o pensamento é energia, e se o pensamento gera energia palpável, a felicidade está literalmente ligada a ele. Se eu magnetizo coisas positivas, se eu magnetizo coisas negativas, se eu magnetizo situações neutras, que não serão nem favoráveis, mas também não desfavorecem as minhas inclinações, mas mesmo assim, o pensamento vai criando força. E a cada instante, em cada momento, em cada oportunidade, cada segundo
da nossa existência é plasmado energias que nos envolvem. Então precisamos, em busca da nossa felicidade, atrair pensamentos positivos. Emmanuel, o guia espiritual do nosso saudoso Chico Xavier, ele faz um comentário em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Primeiro eu vou ler na íntegra o comentário, o versículo lá do texto do Evangelho. Diz assim: da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está no céu. O que o evangelista está nos apresentando? Uma frase do Cristo. Brilhar a nossa luz, os nossos pensamentos. Porque pensamento é energia. Então eu preciso magnetizar energias para que elas sejam positivas e que envolvam-nos em busca da felicidade. Mas, meus amigos, nesse vasto caminho que nós temos pela Terra, cada um de nós estamos em busca de um alimento espiritual. Nós queremos uma vida melhor, nós queremos filhos que sejam bons ao nosso ponto de vista, filhos que sejam os nossos moldes. Só que nós temos que lembrar que em cada momento da nossa existência, em cada instante, nós estamos vivendo as nossas escolhas e as nossas aceitações. Porque lá no mundo espiritual, antes de nós chegarmos aqui no planeta Terra, nós escolhemos as oportunidades. E mais do que isso, quando os filhos nos veem como permissão, nós aceitamos, porque eles escolhem o corpo de prova, eles escolhem um gênero de prova para que eles se apliquem, que eles possam angariar créditos na sua cadeia evolutiva. E você, pai, você, mãe, foi o gênero de prova que o filho escolheu, porque é o que ele precisava. Então, quando plasmamos pensamentos de o que eu fiz a Deus para merecer tal situação, recolha-se mais intimamente, arrependa-se das suas colocações e pense de forma positiva, porque nada está no acaso. Todas as situações, todas as diversidades que nós temos por adversidades, estão, na verdade, ligadas num Cristo maior, em essências maiores de produções inimagináveis que nos fazem recobrar as energias. Então, brilhe a vossa luz. Coloque a sua luz em exercício. Porque as abelhinhas, aqueles insetos que nós lamentavelmente estamos vendo desaparecer, eles fazem a polinização das flores, sugando néctar. Porque a responsabilidade daquele inseto perante a criação é polinizar a natureza. E aí, com esta ação, dá um fruto. E esse fruto nasce aberto por conta daquele efeito. Quando nós vemos um pássaro, um urubu, sobrevoando, nós estamos observando que algo está se putrefazendo no chão. E ele está aguardando um instante para limpar aquela, ao nosso ver, sujeira. E o homem não é diferente. Nós estamos buscando emoções. Nós estamos correndo atrás de emoções. Só que emoções é um campo um tanto diverso. Nós temos emoções que nos vão fazer sorrir, encontrando uma felicidade que a gente acha que é plena, até o momento em que a gente tropeça. E quando a gente tropeça, aí a gente começa, meu Deus, o que eu fiz a Deus para merecer esta dor tão grande na minha alma? O tempo passa, alguns meses depois,
a gente fala, oxe, graças a Deus que eu passei por aquela tormenta, que me edificou e me fez ser uma pessoa diferente hoje. Então nós temos esses pensamentos como algo real. Nós não estamos mais em terrenos de emoções distintas. Porque o espírito, cada um de nós, temos emoções distintas. A minha emoção, quando sentida na mais plena e absoluta potencialidade, é totalmente diferente da emoção da plena potencialidade do Luiz Carlos. Cada um de nós vivemos uma emoção singular, porque é o campo de prova nosso. Mais do que isso, é o teu momento da escala evolutiva, é onde você está, meu irmão. Então, irmãos, nós precisamos criar pensamentos que sejam mais responsáveis. Precisamos plasmar energias ao nosso entorno que nos traga conforto. Que eu possa olhar para mim e dizer, que bom que eu estou pensando de forma positiva. E todas as vezes que nós criamos pensamentos positivos, a nossa vida muda. A nossa vida muda e melhora. Tem uma obra conhecida aí, que vaga pela internet, chamada O Segredo, e que ela traz uma propriedade tão singular, porque mesmo que não é uma obra espírita, mas ela põe ali que tudo aquilo que você quer, que você santifica, que você energiza, que você verbaliza e que você faz de praxe na sua vida, se torna concreto. Claro que nós precisamos colocar esta forma energeticamente mais potencializada. Porque se nós não estivermos vibrando energias positivas, precisamos estar muito atentos. Porque toda vez que o nosso cunho espiritual, que a nossa moralidade espiritual cai, nós estaremos afinados a espíritos daquela mesma vibração. E aí a gente diz assim, poxa, eu não sei, eu oro, mas continuo obsediado. Às vezes o seu obsessor é você mesmo e os seus pensamentos. Criando energias negativas que te mantêm dentro deste plexo desnecessário e que vai se confinando a elementos que te destroem. Os nossos centros de forças, principalmente a nossa coronária, ela tem um potencial de absorção gigante. Todas as vezes que alguém vibra ao meu respeito, as energias vão chegar a mim. E, lembrando disso, abrindo um parênteses, perguntaram para o nosso querido Divaldo se a macumba pegava. Aí o Divaldo Franco, ao espanto, responde que sim, que macumba pega para aqueles que acreditam nela. Porque o que são? Pensamentos emanados diretamente a mim. Se eu não aceitar, ou a minha estação estiver maior do que daquele que está enviando, não tem como me atingir. Então vamos cuidar dos nossos pensamentos. A pergunta é, quem quer ser feliz? Você que está nos assistindo agora, eu estou vendo aí uma centena de comentários chegando. Você que está nos assistindo, você quer ser feliz? Você quer viver uma felicidade plena? Quer ser feliz, Luiz? Todo mundo quer. Todo mundo. Todo mundo. Quero sim. E a felicidade está nas nossas mãos. Quando eu sou feliz? Quando eu vibro positivamente. Então, com o tema pensamento versus felicidade,
faz-nos refletir que a responsabilidade é nossa. E olha que interessante essa colocação que nós extraímos do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, pelas mãos do nosso querido Chico Xavier. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Olha que coisa impressionante. Existem pessoas que sofrem tanto quanto pode imaginar por conta dos seus pensamentos. Quem são esses? Pessimistas que se enclausularam em nuvens negras. Criaturas tomadas por nuvens negras de pensamentos que estão destruindo a sua existência. E nós podemos ser esses pessimistas. Quando nós entramos em quarentena, aqui em Indiaporã, eu vou falar o exemplo nosso, a Casa Espírita, paramos numa terça-feira, em pleno atendimento fraterno, com a casa com 60 pessoas sentadas para o atendimento. E nós usamos álcool gel, pensamos na máscara, e de repente vem um decreto pedindo para que a gente pausasse. Um olhou para o outro, e agora? O que vamos fazer? Como vamos evangelizar? Aí a reflexão é imediata. Nós não podemos parar. Se não podemos parar, o que podemos então fazer? E nós tínhamos um canal no YouTube, que é o canal Eudisveras. O que nós fizemos? Criamos momento de estudos às 7 da noite todos os dias. Todos os dias. Para que a gente possa estar juntos mesmo que pelas redes sociais. Há muito claro é o trabalho que a Rede Amigo Espírita faz há muito tempo. Levando os expositores espíritas ao berço de todos nós. Nós conhecemos hoje praticamente uma gama gigante de oradores espíritas graças à Rede Amigo Espírita. E eu venho acompanhando já há algum tempo essa sala virtual da Joana de Ângeles, que o Luiz Carlos, o nosso querido Luiz, coordena aí na cidade de Fernandópolis, e me traz uma profunda admiração, porque a gente vê temas psicológicos sendo tratados. Mais do que isso, não somente pelo amparo da medicina, da psicologia humana, mas também pela a energia psíquica de orientações desse Espírito Joana de Ângeles, que traz com muita maestria aos nossos corações informações. Mas ainda continua aqui. Suprem, ainda os pessimistas, suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia sobre a qual se comprazem. Nós, muitas vezes, queremos que as outras pessoas tenham dó de nós. Aí o que a gente faz? Se faz de vítima. Nos colocamos à mercê da destruição. Olha, você não sabe o que eu estou vivendo. Você está falando dessa forma porque você não conhece o meu coração. Você não conhece a minha vida. E é fato. Nós não conhecemos realmente a dor sua, mas nós conhecemos as dores trazidas pelo mundo. Porque elas são as mesmas. O seu filho vai desencarnar, seu pai vai desencarnar, a sua mãe, o seu avô, o seu primo, o seu irmão, e pasmem, você também vai desencarnar. Alguém vai sofrer, alguém vai se desesperar. E esta dor é a mesma. A intensidade sentida que é diferente. Porque cada pessoa está num grau de pensamento diferente. E esse pensamento, capaz de minimizar sua felicidade ou de dar ostentação a ela, é responsabilidade unicamente sua. Continua lá ainda a mensagem no livro Vinha de Luz, lá no prefácio,
intitulado Brilhe Vossa Luz. É uma publicação da editora FEB. E esse prefácio também está lá na obra de Emmanuel. E lá ele diz assim ainda: o discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou com substâncias deterioradas da experiência transitória, olha lá, o que é ser discípulo de Jesus? É estar entediado daquilo que é do mundo. É querer algo divino para você. É querer algo transformador para a sua vida. Isso é a estação do discípulo de Jesus. Pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor ensinado pelo Mestre. Meus irmãos, nós precisamos usar a sabedoria do Cristo para as nossas ações morais. Não dá mais, em período de transição planetária, que nós estejamos à mercê de pensamentos que destroem almas. Nós precisamos estar equilibrando em nós sentimentos de progresso, sentimentos conscienciais, para que a gente possa ter certeza que com luta, com determinação, com amor, com paciência, colocar em prática a experiência da gratidão humana. Porque temos que ser gratos. Nós temos que agradecer a tudo. Temos que agradecer até a dor. Porque a dor, segundo o Evangelho, é a correção da alma. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Deus só dá o fardo do tamanho que nós podemos carregar. O julgamento que nós tanto temos medo, olha, eu não sei, eu escuto muito, Luiz, que Jesus está para voltar. E eu fico intrigado, porque Jesus nunca foi embora. Como que pode voltar? Ele disse para a gente, é ele que disse, eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Interessante é que a palavra tempos está no plural. Pode ir aí na sua tradução, na sua Bíblia. Porque não é tempo do mundo. Porque senão seria singular. É o tempo individual de cada um de nós. É o tempo do Luiz, é o tempo do Eudes, é o tempo seu que está nos assistindo. É essa vibração positiva de que nós estamos tutelados. O governador planetário está aí, junto de nós. Não foi embora, não. Então ele não vai voltar porque ele não foi. Ele está presente. E deixou claro que nós éramos as ovelhas tuteladas. E que nenhuma das suas ovelhas será perdida. Todos nós seremos amparados em algum momento. Em algum instante vai ter um despertar. Em algum instante vamos acordar. Cada um no seu tempo. Não podemos ficar pensando que o outro vai e eu vou ficar. Ou que eu estou indo e o outro está ficando. Ou que o meu centro espírita vai evoluir primeiro do que o Missionários da Luz de Fernandópolis. Nós vamos evoluir de acordo com a nossa transformação moral e pessoal. Ninguém ajuda o outro a evoluir. A tida salvação é pessoal e intransferível. Somente eu sou capaz de auxiliar o Eudes. E ainda tem mais um trechinho aqui. Se a candeia ilumina queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda dos nossos semelhantes. Aí sim eu auxilio alguém. Quando eu sou exemplo. Quando eu faço, meu filho aprende.
Os meus filhos, há pouco tempo, estrearam na palestra. Estão fazendo oratória nas casas espíritas. E eles têm 12 e 11 anos. E estão fazendo por culpa do Eudes, que está sendo o espelho para eles. E isso me enche de orgulho, porque a gente percebe o estudo, a gente percebe o entendimento, nós percebemos que as pessoas estão entrando em sintonia com aquilo que está sendo elevado, aquilo que está sendo vibrado. Porque nós precisamos ser igual a Candeia, ser colocada no mais alto dos patamares para iluminar. Precisamos dividir luz, precisamos dividir argumentos, precisamos proporcionar ao outro a revelação da transformação moral. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E Jesus é caminho porque temos nele um porto seguro para seguir. Jesus é verdade porque nada em mais de 2000 anos está se descaracterizado no seu evangelho. Jesus é a vida porque ele mostrou-nos que não existe a morte. Somos eternos. E nós vamos brilhar. Nós seremos Cristos um dia. Um dia estaremos junto das esferas superiores, trazendo neste mundo, neste próprio planeta, que ainda transita para a regeneração, nós estaremos proporcionando luz com muita intensidade. E aí, finalizando a mensagem, Emmanuel diz: o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Viver em plenitude. Transformar energias dos pensamentos em energias da felicidade. Vibrar de forma categórica, em que todos nós, diuturnamente, possamos estar policiando as nossas reflexões. E não somente as nossas ações. Porque quando nós fazemos algo errado, é porque não estávamos policiando os pensamentos. Porque primeiro a gente pensa, para depois a gente fazer. Então o pensamento vem sempre primeiro que a ação. Vamos trabalhar desta forma. Vamos vibracionar deste ponto de vista, para que a gente possa, entre a glória do mundo, viver a plenitude do amor. Porque, meus irmãos, é possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Por que não? Eu espelho-me em alguém e sigo. Esses dias, no atendimento fraterno, nós pontuamos sempre o Evangelho e falando com o assistido sobre a responsabilidade de seguir Jesus, de ter Jesus como referência, ele me disse assim: poxa, Eudes, mas Jesus está muito longe de mim. Eu não consigo ser como Jesus. Aí eu repliquei dizendo para ele: então seja como Chico Xavier, que está aí há pouquinho tempo. Está aí junto conosco. Mais do que isso, seja como Divaldo Pereira Franco, que ainda está conosco encarnado. Exemplos que nós temos, que se a gente for abrir o leque, vamos encontrar Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros nomes que se destacaram pela responsabilidade do amor e da caridade. Então vamos usar esses exemplos como luz para trilhar um caminho. E nós vamos encontrando as responsabilidades de vivenciar o amor. Porque o amor é a única responsabilidade que temos desse planeta. Se nós não amarmos, nós não vamos sair do lugar. Nós precisamos amar. E o amor é tão importante
que Jesus disse-nos que devíamos amar até os nossos inimigos. Olha a importância do amor. Esta emoção que toma conta da nossa alma. Um dia, todo mundo vai amar nesta intensidade. Porque é maravilhoso pensar em uma vida em que os argumentos será luz, será paz. Porque em muitos episódios constrangedores da sua existência, da minha existência, da nossa, nós admiramos com muita paciência o cruzado de braços. Ficamos de braços cruzados, deixando acontecer. E quando a gente acorda e que a gente vai buscar a resposta, já estamos em outro patamar da nossa evolução. E aí, a gente não regride, mas estaciona. E estacionados, a gente sofre. Porque quando retorna novamente uma nova vida, nós estamos no mesmo ponto em que nós estávamos, sem progredir nada. Se está difícil sua vida hoje, se você não mudar, se você não vibrar de forma positiva, vai ser pior na outra encarnação. Porque você vai estar colhendo aquilo que você semeou. Então admitem ser aprendizes, porque é o que nós somos. Estamos aqui para aprender. Não se preocupe se estamos em mundo de prova, expiação, ou estão entrando em mundo de regeneração. Vamos aprender. Aprender e pôr em prática. Olha o que esse momento fez com a gente. Eu estou hoje aqui, numa sala virtual, junto de vocês, fora da minha zona de conforto, aprendendo, levando informações que antes eu me preparei. A gente estuda para dividir o estudo. E é isso que nós temos que fazer, aprender. Ser espírita, meus irmãos, é ser cristãos e estudiosos. E cristão, parêntese aberto, cristão vem do grego e significa pequeno Cristo. Temos que ser cristos pequeninos. Mas mesmo os pequeninos, capazes de movimentar energias para o mundo. Nós temos que ser diferentes. Porque realmente, excluir a cultura espiritual que nós temos, em diversos ângulos, em grandes esferas, são posições luminosas. Porque mudar o contexto de um espírito chucro, que nasceu vindo do problema anterior, com situações a replicar, se não transformar. É difícil. Nós sabemos que é. E em alguns diálogos que nós tivemos com o benfeitor Antunes, que nos assiste constantemente, diuturnamente, esse nosso querido benfeitor, eu perguntei para ele: Antunes, que situação complexa. Eu vim do berço católico e sou médium. Como assim, Antunes? Aí o benfeitor me disse: olha, Eudes, a sua dívida com Deus é maior do que a dos outros. Sozinho não conseguirias. Até isso nós temos o amparo divino. Até em esferas insubstanciais nós estamos amparados. E todos os dias, um dia mais, um dia menos, e quando menos, porque nós estamos com a nossa energia alta. Quando a nossa energia cai, o amparo é maior. A nossa região tem a presença amorosa da nossa querida Dona Benedita Fernandes, que traz para a gente uma paz absoluta de pensamentos puros e muitos puxãozinhos de orelha, para que a gente mude,
para que a gente se transforme. Meus irmãos, vamos vibrar positivamente. E para a gente encerrar essa parte do diálogo, eu gostaria de encerrar com uma frase que eu achei maravilhosa da obra Abrigo, de nosso querido Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, publicado pela editora IDE. Inflamando o coração, sem azedume e sem crítica, sem reprovação e sem queixa, na certeza que o amor é a garantia invulnerável da vitória imperecível. Se nós queremos viver um amor em plenitude, se nós queremos pensamentos que nos tragam felicidades, brilhe, brilhe a vossa luz. Um beijo. Muito bem. Gostei, muito bom, muito bom. É uma palestra inspirada, inteiramente bem concatenada, com um verbete de fácil aquisição, embora os pensamentos são bem levados ao engendramento de determinados meandros sempre evolutivos, né? Gostei muito, inclusive, da assertiva de que muitos somos obsessores de nós mesmos, né? Em razão das condutas infelizes. Muito bem colocado. As perguntas que foram feitas, todos acompanharam com muita rapidez, inclusive, vários comentários, mas envolvidos num assentimento do que você estava falando. Porém, nós tivemos com a Abílio Dias uma colocação interessante que remete à sua observação. A forma para o espírita é se conhecer, estudar, viver na ética, na moral, se energizar no banho, tirando os males, ao se alimentar, entrando energias positivas, expulsando os males. Significa não ter medo? Com 100%. Porque quando nós estamos em medo, nós estamos de verdade, ô Luiz, colocando pensamentos que destroem a nosso campo vibratório. Porque veja assim, se eu não acredito, se eu não confio que Jesus é o transformador de almas, eu já estou com medo. Porque eu já estou colocando a possibilidade de que não seja. Agora, quando eu tenho, como o nosso Abílio relata, eu entro no chuveiro, cai a água sobre o corpo e eu começo a mentalizar Jesus em um alto passe de transmissão e também de deslocação de energias. Então, o medo é, sem sombra de dúvida, o pior dos sentimentos que nós poderíamos ter. Não confiar em Deus. A outra colocação que ele faz, e esse formato que nós estamos querendo dar às nossas reuniões, é quebrar um pouco o paradigma da seriedade, daquela coisa pasmacenta. Não. Depois da palestra, bater um papo, ver o que os nossos internautas consideram. Alguns talvez venham até contrariar você, e você vai ter que explicar quais as suas novas ideias. Mas ele coloca assim, ainda o Abílio Dias foi o único que fez questões elencadas em aspectos interessantes, né? Eudes, um grande problema é a mídia, que está condicionando a humanidade a ter medo. E isso não é bom. Estão
se infectando muito mais, talvez pela própria evolução da característica do vírus, como ele atua. A quem interessa tudo isso, tem que mudar esta situação. Abílio, né? Abílio Dias. Eu vejo isso com um olho um pouquinho diferente, seu Abílio. Porque, na verdade, a mídia, ela realmente influencia. Ela faz com que a gente tenha uma opinião. Porque, na verdade, o que o jornalista faz? Ele dá a opinião dele para que nós compremos. Só que ele não dá como opinião, ele dá como realidade. E eu acredito que na questão da infectação que ele está dizendo, esteja relacionado a esse momento com esse Covid-19. E o que nós temos que pensar é o porquê das coisas. Todas as situações estão amparadas por Deus. Só acontece no planeta aquilo que Deus permite. Porque nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão do Pai Celeste. Se isso é verdade, a mídia, quando traz a influência, nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não. Hoje eu vi uma chamadinha na internet interessante, que a pessoa disse assim, olha, aquela emissora X, ela está fazendo com que nós pensemos negativamente. Aí o outro respondeu embaixo, a sua televisão não tem controle remoto? E aí me chamou a atenção, poxa, mas não é verdade. O meu livre-arbítrio me permite a não observar a mídia. E quando eu observo a mídia, porque eu particularmente faço questão de estar inteirado, mas quando eu observo a mídia, eu não acato como verdade. Eu trago para a minha vida, passo no crivo da minha razão e coloco em prática aquilo que é real. Nós estamos hoje em reclusão social com o interesse de achatar a curva de casos. Mas nós, em reclusão social, não estamos criando anticorpos para não pegar o vírus. Então nós temos que ter essa convicção. Nós estamos reclusos para que o tempo de contaminação seja mais longo e que nós, se tivermos casos sérios, tenhamos o amparo da medicina humana. Então, Abílio, vamos tratar a mídia como um ponto de vista, porque a verdade absoluta é Jesus. Você falou uma coisa que agora me tocou profundamente. Eu gostaria que todos os internautas ficassem muito atentos, porque ele fala, óbvio, inspirado, médium. E você falou uma coisa assim, muito forte agora. Talvez uma das coisas mais fortes que nós tenhamos ouvido nesses dias. Bezerra de Menezes, através de Chico Xavier, aliás, através de Divaldo Pereira Franco, lá no Paraná, em Curitiba, disse assim, que nós precisamos mudar a faixa de pensamentos para não entrarmos em sintonia com estes espíritos desta ordem de malversação dos comportamentos e das ofensividades. E eu gostaria que você agora, num lucilar muito interessante, falasse desse criar anticorpos, que eu achei que é uma faixa assim que você pode fazer uma projeção muito grande nesse criar anticorpos. O que seria na faixa do nosso recolhimento para todos os internautas? Eu achei isso muito importante. O que é criar anticorpos? Olha, Luiz, atualmente nós estamos... Contra o coronavírus, óbvio. Atualmente nós estamos com um grande, potente e absolutamente assertivo, a oração.
Porque quando nós mantemos em prece, imagina assim, é constante nas casas espíritas a fluidificação das nossas águas. Nós damos ali, pedimos para que os benfeitores tragam elementos ali naquela água que vá de encontro às nossas dores físicas e às nossas dores morais. Se nós tivermos pensamentos salutares, complexos, em que nós somos instrumentos do Pai, o que vai ser contra nós? Porque quando nós falamos de anticorpos, aqui expressamente até anticorpos espirituais, de autoestima, de pensamentos positivos, e que você vai, de repente, ser contaminado pelo vírus, mas vai passar por um estágio tranquilo, sem grandes sequelas, porque você tem um campo vibratório de energia positiva. Porque, sabe, a única potência garantida para a saúde do ser humano é a prece, é a sintonia. Se nós não tivermos convicção disso, nós estaremos alheios ao mundo. E aí Jesus já tinha dito que quem é do mundo, perece no mundo. Se nós somos de Deus, quem é contra nós, Luiz? Exatamente. Muito bom. Gostei muito desse anticorpos e vou pedir a você que vou utilizar aí com o devido pagamento da fonte. Fique à vontade que não é meu, é nosso. Ele termina o Abílio Dias, que teve uma participação efetiva, todos foram elegantes, todos fizeram vários comentários, não é? Como o Aldo Nobre falou, somos todos simples aprendizes, pregadores de cartazes, convidados à festa do reino. Achei lindo. Só uma observação, a Ju Lucchesi acabou de postar agora, olha que lindo que ela disse, ó, podemos ser nossas próprias vacinas, e é isso que eu acredito. Ai, que bênção, hein? E agora, para encerrar, o próprio Abílio Dias diz assim, e aí você encerra com esta observação que é muito própria. Eu fiz certa feita, vocês poderão procurar na internet, palestras e fiz também uma atividade vinculada ao campo da transição planetária. Mas a última pergunta é a seguinte: será que está se aproximando mais rápido o mundo de regeneração? Olha, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque a grande maioria dos espíritas tem a impressão que o mundo de regeneração é assim. Em determinado ano, pum, acabou, estamos no mundo de regeneração. A regeneração começa em nós. Eu preciso estar regenerado para ganhar o mundo de regeneração. Espíritos que não estão regenerados dificilmente vão nascer no mundo de regeneração. E pensa assim, na classificação dos mundos, lá da codificação kardeciana, nós temos que os mundos primitivos são mundos em que o mal sobrepõe o bem. Os mundos de provas e expiações, o mal ainda é maior do que o bem. No mundo de regeneração, o bem e o mal se equilibram, 50% para cada lado. E aí a gente fala, então vai ter 50% de homens maus, 50% de homens bons. Não! Vai ter homens em que o seu complexo, que toda o seu psiquismo vai ser 50% positivo, 50% negativo. E vai ter espíritos iluminados, com o psiquismo altamente complexo. Como nós já vemos, as informações que temos aí, o próprio Divaldo fala muito disso, de espíritos que estão chegando ao planeta com grande complexidade intelectual e moral.
Então, ô Abílio, o mundo de regeneração está se aproximando, sim. Mas nós temos um período ainda de transição. E esse período não é porque o mundo está chegando, é porque é o nosso tempo de ser espíritos regenerados. Sacudir a poeira, balançar o que não presta, te jogar fora, acolher vibrações positivas, pensamentos iluminados, aí eu estou preparado para os mundos de regeneração. Então, o mundo de regeneração não é um lugar, meus irmãos. O mundo de regeneração é uma conduta moral adquirida em nós. Muito bem. Então, pedimos a você fechar com as palavras finais e despedir dos nossos companheiros. Tá certo, então. Eu gostaria imensamente de agradecer à Rede Amigo Espírita, a oportunidade que o Luiz Carlos está nos dando aqui de uso dessa sala virtual Joana de Ângeles. Agradecer imensamente ao uso intermunicipal de Fernandópolis, pelo trabalho magnífico que faz de unificação. E, claro, agradecer imensamente à Associação Espírita Beneficente Humberto de Campos, aqui de Indiaporã, que é a minha casa-mãe, que me permite estar impregnado no estudo. Porque, na verdade, a gente podemos até mudar de casa, mas nunca poderemos deixar a causa. E a causa é Jesus. Gostaria também de agradecer a todos os internautas pela participação e vamos aí para uma prece para que a gente possa encerrar a nossa participação aqui. Então pode fazer, porque eu iniciei, agora você fecha. Então, combinado. Amado Mestre e amigo Jesus, benfeitores espirituais que presentes conosco estão, levando a cada lar de todos que está conosco a sua paz, o seu amor, a sua misericórdia e as suas bênçãos. Jesus, obrigado por esta oportunidade de trabalho. Obrigado por essa dinaminação do nosso coração. Obrigado por estar elucidando os nossos pensamentos em tão profunda reflexão, trazendo Jesus, a certeza de uma alma plena, de sentimentos acima da expectativa humana. Em comunhão, as relações que ferem pensamentos ainda retrógrados de nossa jornada e de nossa evolução. Senhor, é diante de sua paz, de seu amor, das suas palavras simples, mas que controla cada sentimento em nossa pequena alma. É através da sua revigorante ação que os nossos corações se unem nesse instante, deixados de viver tomados pelo medo, mas repletos de sentimentos compaixonados, entrosados, revigorados pelas ações que o seu Evangelho nos proporciona. Sobre a luz da bendita esfera do Cristo, entre as veredas de pensamentos que nos fazem apenas subsistir
vivemos nesse instante a complexidade de maximização desses pensamentos que serão capazes de dividir as águas entre os acertos e os erros, capazes de dividir os próprios seres dentro daqueles que confiam e daqueles que temem. Confiemos, irmãos, busquemos na magnitude do Pai a certeza da mudança e que Jesus leve a todos os lares energias transformadoras que compenetrarão todas as células de vossos corpos, deixando o remédio salutar deste elixir da vida eterna, bálsamo do consolo, que conhecemos na terra como Jesus. E que o Mestre abençoe-nos hoje e para todo sempre. E que assim seja. Muita luz, muita paz a todos. Obrigado pela oportunidade. Um beijo no coração, que Jesus abençoe a todos.